Olá, ouvinte! Estamos começando mais um episódio do podcast Despautada. Eu sou Fernanda Eggers e, assim como todo mundo, dei aquela surtadinha básica por conta da Covid-19 e praticamente não teve episódio em março. Mas estamos aqui para o primeiro episódio especial de 2020 e com um tema muito mais bacana do que o coronavírus. Primeiro, vamos aos recadinhos, se recadinhos houverem, e se não houverem, vamos diretamente falar com os nossos convidados. O Camarão Cabron lançou ontem, dia 20, um especial falando sobre esse tal de 420 e a sua relação com a maconha. Fica aí a indicação, se você conhece ou quer conhecer esta lenda, já que o episódio que você está ouvindo também é temático. Ao longo desse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre várias coisas, inclusive sobre vício. Então, eu vou deixar aqui no medium.com/despautada uma pesquisa sobre esse assunto, porque é muito mais complexo do que parece e não é tão abordado assim na HQ e nem foi o escopo desse episódio. Aproveito para dizer que vamos assumir que o Despautada é um podcast mensal e que, se der tudo certo, tem um extra no fim do mês para vocês? Então vamos, porque eu achei que com a quarentena eu ia ficar bem de buenas consumindo livros, filmes e séries e falando a respeito com vocês, mas no caso eu tenho passado muito mais tempo varrendo o chão do quarto e surtando mesmo. Inclusive, fica aí a solidariedade com quem tá conseguindo pouca coisa esses dias. Se você levantou da cama, tome uma estrelinha dourada, e se você ainda por cima forrou a cama e tomou um banhozinho, 3 estrelinhas para comemorar. Falando em comemorar e em surpresinhas agradáveis para os ouvintes, amanhã, às 8 horas da noite, tem uma live do Despautada. Mas Fernanda, não era você que estava aí toda contra lives? Agora vai fazer uma? Sua falsa! Então, essa live, na verdade, é o primeiro Sip of Despautada. Como vocês sabem, se vocês ouviram lá o episódio sobre RPG, que foi o último do ano passado, de 2019, eu participo de um grupo de RPG online e nós transmitimos pela Twitch toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, e todo domingo, a partir das 3 horas da tarde. Nesta quarta-feira, dia 22, vai ser diferente. A gente vai misturar as temáticas e juntar a galera para dar indicação de livros, filmes, séries e outras coisas que a gente usa de inspiração para jogar, para construir personagem, para construir cenário, para ter reações, enfim. Se você é um RPGista, é um prato cheio para ter ideias. E se você não é, continua sendo uma ótima ideia, porque vai ter dicas de vários estilos para você complementar a sua crescente lista de coisas legais para fazer. Então vem com a gente na twitch.tv/sipofriviera. Já se inscreve no canal que você vai poder inclusive fazer comentários ao vivo e a gente vai te responder lá ao vivo também. Antes da gente ir, eu quero agradecer ao perfil Só Uma Plantinha que liberou o áudio de um vídeo maravilhoso para ilustrar esse episódio aqui. E todos os links, perfis, vídeos, referências, etc. estarão no medium.com/despautada e você pode conferir também nos detalhes deste episódio. No mais, lave as mãos, fique em casa e fuja para as colinas mentais da arte se o desespero apertar e acredite na ciência. Então vamos ouvir estas palavrinhas da Dilmãe e vamos voltar para o nosso episódio para os nossos convidados. Destrua o Bolsonaro. Ataque o Bolsonaro. Incendeie o Bolsonaro. Apedreje o Bolsonaro. E tente levar o caos ao Bolsonaro. O universo olhou para a nossa expectativa de começar a vida após o carnaval e deu altas gargalhadas. Esse é um ano especial para quem gosta de fumar umzinha, já que seria 4h20 durante todo o mês de abril. E não deixa de ser, né? Só que agora, para passar o back, só se for virtual. Então, para falar desse tema, eu chamei 2 pessoas altamente capacitadas para tratar do assunto. E nós vamos debater uma HQ interessantíssima que fala justamente do processo de ilegalização da maconha nos Estados Unidos e que a gente pode fazer algum paralelo com o Brasil. Então, por favor, queridos, se apresentem. E aí, galera, meu nome é Ellen, eu falo aqui de João Pessoa, Paraíba, e fui convidada por essa maravilhosa para estar participando desse programa, muito massa. Eu sou estudante de psicologia, estou concluindo aí o curso já esse ano. Tenho um trabalho desde 2017 com o coletivo de redução de danos, que é o Conecta.
Na verdade, desde 2018, gente. Perdão, tu corrige aí. Mas desde 2015 que eu frequento festas de música eletrônica, raves, festivais. E fui participando da redução de danos por conta da psicologia, dos colegas mesmo. A gente foi percebendo essa necessidade e se juntando mesmo entre si para montar isso. E aí vem com essa contribuição da redução de danos, né, para todo esse movimento com a cannabis, para todo esse movimento com o feminismo, com o antiproibicionismo. E a gente fortalece muito a partir disso, né? Eu atuo mais ou menos por aí. Eu sou Tapeça do Camarão Cabron. Eu tenho um podcast sobre o tema referido, sobre maconha, há algum tempo. E sou conhecido na internet apenas por fumar maconha. Não fiz nada mais relevante na internet. Mas a gente fala muito sobre temas sérios e não tão sérios. E nesse tempo de quarentena aí, quando dá, a gente fala de longe mesmo um pro outro. Passo baseado de longe. Eu sou de São Paulo, tô meio longe de vocês, mas já sinto a energia, o calor da Paraíba aqui no podcast. Infelizmente, só o calor, sem a parte da praia e sem a parte das festas que isso permite, mas é o que tem pra hoje, não é mesmo? E muita chuva também, né? Tá esse clima louco pra variar. É verdade. Vamos pra sinopse e em seguida a gente discute o quadrinho. México, 1519. Durante a violenta empreitada colonial espanhola, Hernán Cortés introduziu nas Américas o plantio de cânhamo. Em segredo, os nativos começaram a consumir a planta. Ao ser levada aos Estados Unidos por imigrantes em busca de trabalho, é compartilhada com trabalhadores negros. Em pouco tempo, a maconha seria denunciada por autoridades como um vício típico de raças inferiores. Era o início de toda uma era de desinformação, destinada a criar pânico em relação a uma planta utilizada pela humanidade durante milhares de anos. A cannabis acabaria incluída na lista 1 de substâncias controladas, ao lado da heroína. Foi o primeiro passo na chamada guerra às drogas, que tinha como alvo principal jovens negros encarcerados aos milhares por pequenos delitos. Com suas raízes em factoides e estudos tendenciosos, essa é a história da relação complexa e carregada de tensões raciais dos Estados Unidos com a maconha. Uma história que continua até hoje. Box Brown mergulha fundo nessa controvérsia histórica para criar um argumento em quadrinhos divertido e extensamente pesquisado sobre o legado da proibição da maconha nos Estados Unidos. A história em quadrinhos foi lançada em junho de 2019 aqui no Brasil e possui 255 páginas. Bom, agora que a gente já ouviu a sinopse, eu gostaria de saber de vocês, inicialmente, o que vocês acharam da história em quadrinhos? O que vocês acharam dessa HQ? Eu acho que ela trabalha com bastante conceito que é muito conhecido no mundo maconheiro, assim, porque o que acontece? Contextualizando, o maconheiro, geralmente ele milita muito pela coisa. E eu nem gosto muito, eu acho que o maconheiro é meio chato com isso. Mas são alguns conceitos que ele apresenta que são conhecidos. Mas quando você coloca para um leigo, é muito didático, mano. A HQ ela é muito didática nesse sentido, sabe? De apresentar conceitos literalmente desenhados. Eu achei muito massa o fato dele ter viajado por várias nuances dentro da cannabis, né? Trabalhando principalmente essa questão cultural, que trouxe muitas coisas que eu mesmo que, por estar trabalhando no meio, acabo sabendo e pesquisando, mas não sabia, tipo, a questão dos mormons, a questão... muita perseguição, né? Dentro disso, dessas raças ditas inferiores, né? E achei genial como ele foi levando, como o Tapeça falou, é muito didático, qualquer pessoa pode estar lendo isso e é uma contribuição, assim, sinistra. Eu mesmo estou saindo dessa leitura com uma bagagem muito rica mesmo. Eu achei ótimo também esse jeito didático dele, eu achei que foi um material perfeito para quem conhece pouco sobre o assunto, até para você entregar para alguém que não conhece, mas tem a cabeça aberta o suficiente para ouvir argumentos que façam sentido. E o poder de síntese dele é muito bom. Eu assisti algumas palestras do Siddhartha Ribeiro e algumas das coisas que tinha no quadrinho eu vi nessas palestras.
Mas o bicho demora 2 horas para falar com termos científicos, que é ótimo, quando você já tá num certo nível. Mas o poder de síntese do Box Brown nesse quadrinho eu achei muito bom, e eu gostei da forma como ele conseguiu atirar em vários pontos, assim, com uma precisão quase cirúrgica, para mostrar que são muito relevantes, né? Eu acho que um ponto muito legal de problematizar a coisa da maconha e não só tipo, geralmente você, por exemplo, citou o Siddhartha Ribeiro, é isso? É isso. Você citou ele e mesmo ele, que trata a coisa de uma forma bastante científica, geralmente quando começa a explorar esses conceitos, vai lá na origem da coisa, sabe? Da onde veio a maconha e pá. E no quadrinho, o Brown, ele traz a origem da maconha já colocando o fator social dela, sabe? Quando ele traz a coisa da Índia, eu acho interessante demais ele já tratar com aspecto social, sabe? Mesmo ela não sendo um problema, como depois mostra, sei lá, em outras realidades. Mas é interessante demais ele trazer o aspecto da Índia. Claro, no final ele vai trazer a problematização de um país subdesenvolvido e tal, lidar com o tema. Mas eu acho demais que a origem, ela já seja social, sabe? Exatamente, até pra gente sair um pouco desse discurso de tentar aliviar, falar sobre maconha, falando, porque é cannabis medicinal, tentando puxar para esse viés mais vinculado a remédio, a indústria farmacêutica, uma coisa mais socialmente aceita. Não, ele mostra toda a caminhada dentro da cultura mesmo, né? Que é uma coisa muito antiga, uma coisa que passa por várias questões. Ele fala da espiritualidade, né? Quando ele fala da Índia, o respeito que existe com os sadhus que trouxeram essa relação mais espiritual com a cannabis, devoção a Shiva e tudo mais. E é muito, muito bacana ele trazer essa bagagem cultural mesmo, pra gente enxergar além, né? Da primeira vez que eu li o quadrinho, eu fui atrás dessas coisas, assim. E eu vou ter que achar esse link agora, porque tudo o que eu falo que é interessante, eu tenho que deixar o link lá no medium.com/despautada. Ouvinte, se você for lá e não tiver o link, eu juro que eu me esforcei, certo? Mas eu achei algumas coisas que mostravam como a planta da cannabis ela está retratada em diversas ânforas gregas, porque também era uma parte cultural e religiosa importante. E aí você vai olhar, existem vários sinais em várias culturas antigas de que aquela planta era comumente usada, e era uma coisa que é tanto para trazer a espiritualidade, quanto para se divertir, quanto para relaxar, quanto para ter momentos bons com as pessoas à sua volta, né? Essa coisa de você procurar civilizações mais antigas, gerações muito mais antigas que a nossa, e ver como lidava com isso, é interessante a forma que ele traz no quadrinho, tipo, um aspecto que eu quase não vejo em discussões sobre a droga maconha. O cheiro, ele traz a discussão do cheiro, sabe? Porque não é toda droga que tem algum cheiro. E o cheiro mesmo quando ele coloca na Índia lá, o cenário da Índia, onde a coisa é ritualística e tal, tem um conceito religioso por trás, mas mesmo assim ele mostra que o cheiro faz com que role um preconceito em quem não usa, sabe? Mesmo num ambiente onde a maconha não tá ali para legitimar preconceito, como, por exemplo, tava no States, sei lá. Verdade. Isso do cheiro, ele fica em ênfase mesmo, né? Nisso do... até mesmo porque depois ele fala, já no contexto bem avançado desse processo de realmente ilegalização da maconha, tem uns estudos, né, que eles fazem com pessoas de vários grupos e colocam eles para fumar maconha e tal, para mostrar que realmente não afeta o senso moral das pessoas. Como vem mostrando que a maconha, você começa a fumar, começa a ficar muito liberal, muito sexual, não sei o que lá. E aí que é muito interessante esse ponto, porque você vê nesse estudo que as pessoas, o máximo que elas mudavam, assim, em relação ao uso de ter fumado uns becks para fazer um estudo, é que elas ficam mais de boa com outras pessoas fumando. Essa foi a principal mudança. Eu fiquei tipo, que massa, velho. Geralmente
É aí que começa, né? O incômodo com a fumaça. E aí desperta vários outros preconceitos a partir disso. E é natural, né? Que depois que você se habitue a algo, caia esse preconceito. Mas eu gostei de pensar assim por colocar a minha realidade, sabe? Eu fumo maconha todos os dias, eu sou um maconheiro convicto, não me orgulho tanto disso. Mas, sabe, por mais naturalizado que esteja em mim, se eu estou na rua e eu sinto um cheiro de uma maconha prensada, assim, um cheiro mais fedido, eu, tipo, meu corpo se contrai, sabe? Tipo, você sente que pode ter algum sinal de violência no ar, e eu sei que não tem, mas é um bagulho dentro de mim, é um preconceito dentro de mim que é muito difícil de desconstruir, sabe? Aí eu vou fazer a pergunta. Será que essa relação que a gente faz com esse cheiro, principalmente de uma coisa de pior qualidade, porque vamos combinar, todo mundo sabe, fumando ou não, que o prensado é de pior qualidade, Sim, sim. né? Mas será que essa relação que se faz com o cheiro, digamos que cada vez mais forte, dependendo de quanto pior for, não é uma coisa também cultural na gente? Porque a gente cresce ouvindo que maconha é coisa de bandido, maconha é coisa de grupos determinados de pessoas, mas essa que maconha é coisa de bandido foi uma coisa que eu ouvi muito. Será que a gente já não é, de certa forma, influenciado por isso? Eu acho que como é que eu posso dizer? É uma coisa muito estrutural, e nessa HQ a gente vê como essa perseguição, ela durou por muito tempo e gerava muito esse terror na população, ligando a maconha a outros problemas sociais, ligando a maconha à criminalidade, a grupos sociais específicos, a perdição dos jovens, a estupros, a assédios. Então, isso vai chegando na gente de muitas formas e vai ficando ali, né? Eu, particularmente, não tenho esse incômodo de sentir um cheiro mais forte, um cheiro mais fraco em relação à maconha, até porque eu não posso fumar o meu canque aqui e achar que estou fumando uma coisa mais limpa do que um prensado. Talvez esteja, mas é muito difícil de saber, não tem como a gente ter essa noção só a partir do tipo, né? Porque não é um prensado, então tá tranquilo, é menos sujo. Então eu acho que é uma coisa que vem de muitos lados mesmo, é cultural mesmo. E é totalmente cultural no sentido de ninguém nasce, né, com esse preconceito, ninguém toma essas decisões, né, tipo, maconha é uma bosta porque... E não é só porque falaram pra mim que é ruim, é porque realmente se cria todo um contexto, uma história por trás da maconha. Eu até meus 18 anos, eu achava algo muito errado, mas eu sei hoje que é porque eu não conhecia, não sabia o que era. E, tipo, assim, não tô dizendo que era algo ruim eu achar que é muito errado, porque eu acho que é errado alguém de 18 anos achar legal. Mas eu tinha uma visão muito torta da coisa, sabe? Eu achava que era muito mais do que era, então eu colocava, sei lá, outras pessoas na minha cabeça como criminosas quando elas estavam, sei lá, fumando um baseado. Perfeito. É justamente essa imagem, né? Que a gente, antes de qualquer coisa, a gente já tem essa imagem na cabeça. Então, já relaciona a maconha a várias coisas, mesmo que a gente vai crescendo. Pelo menos eu por aqui. Fui criada numa família meio tradicionalzinha, assim. Minha mãe, ela é bem preconceituosa, então já vinha com essa bagagem. E aí é um estilo de vida, né? Que a gente começa a julgar a partir da cannabis. E também essa criação de preconceitos parte de um ponto que está bem explícito no quadrinho, que é homens brancos tirando dados do cu, porque é a única explicação. Eles olham para uma coisa e dizem, eu não gosto daquele grupo de pessoas porque elas são muito felizes, se divertem demais e elas riem muito. Com certeza elas têm que ser loucas e ter algo errado com isso. E se a pessoa, né... Muita gente achava que era incontrolável, e eu já vi gente falando que sim, no sentido de que uma vez que você sabe que estão mentindo pra você a respeito de algo, você não é mais tão facilmente controlável porque você começa a duvidar das coisas. Então, seria um grupo de pessoas mais difícil de controlar mesmo. Até porque eles queriam quebrar um traço cultural e
todo esse preconceito que a gente tem vem disso, né? E dessa promoção de pesquisa, tentando trazer a verdade sobre aquilo, e quando a verdade é algo que desagrada esses grupos que tentam, que na verdade ilegalizaram a maconha, isso se forma, né? Então são completamente infundados. Exatamente. É uma coisa que eu vi muito mais forte ainda nessa HQ. São essas ameaças que justamente esse grupo do poder, né, homens brancos ali querendo atender a vários tipos de interesses, eles vão tratando disso como ameaças à família, aos nossos jovens, nossas crianças que estão aí nessa perdição. Então, a cannabis ela aparece como uma grande ameaça para esses valores que eles vão embutindo na gente. E aí vira esse grande monstro, né, que eles usam de várias histórias criadas, literalmente, de muita má fé, para criar esse terror ao redor de uma planta, gente. Uma planta e várias culturas, né, também dentro disso. Eu fico pensando que nessas horas, a empatia até nessas horas tem que ser usada. Eu fico tentando me colocar no lugar do tal homem branco que a gente fala aqui, tá ligado? E quando ele se sente ameaçado, eu fico pensando, sabe? Por exemplo, vamos colocar o exemplo aí do americano e do mexicano. Os dois são iguais, sabe? Se você colocar os dois nus, um na frente do outro, são iguais, são seres humanos, tá ligado? Não tem... É muito difícil você legitimar um preconceito, sabe? Um homem negro e um homem branco são duas pessoas iguais, sabe? É muito difícil você legitimar esse preconceito. Então, quando você encontra um padrão, tipo, todo mexicano fuma maconha, o ser humano é apaixonado por padrões. A gente, sei lá, inventou a ciência por isso. E aí, quando o cara encontra um padrão desse, a história é perfeita pra ele, sabe? Então, eu acho que, por mais advogado do diabo que eu me coloco aqui, eu acho que na cabeça desses caras, eles realmente acreditavam nisso. Porque é muito mau caratismo você trabalhar a sua vida inteira por algo da qual você não acredita. Não, mas aí é o que gera essa crença, né? Tipo, realmente o cânhamo, ele sempre foi muito lucrativo, desde as grandes navegações, e isso não teve dúvidas. Mas aí vai vindo essa quebra de valores, né? Eles vão vendo como isso vai interferir em outras coisas, em outros interesses, e aí vão se construindo isso, né? Mas sem dúvidas que eles acreditavam cegamente em que isso iria resolver. Criminalizar a maconha iria resolver essas outras questões, esses outros valores que estavam, assim, de certa forma, sendo afetados. Mas aí a população foi vendo ao longo do tempo, né, que não estava resolvendo nada. Agora, tem uma coisa que o Tapeça falou aí, que, sim, claro, num primeiro momento, obviamente eles acreditavam naquilo, mas a partir do momento em que você começa a fazer pesquisas, e as pesquisas contrapõem todas as suas crenças, a partir desse momento que você tem um negócio nas mãos, como o próprio Arlington, eu acho, que era o cara lá do FDA, né, do negócio das drogas. O Anslinger, isso. E o Nixon, mais tarde, que eles tinham pesquisas que contradiziam aquilo que eles pensavam, que comprovavam, inclusive, que tinha benefícios, e eles rasgaram essas pesquisas, aí eles já estão agindo de má fé. Aí tem outros pontos que entram. Eu acredito muito nessa coisa do controle da população, porque uma população crente em certas coisas, uma população obediente a certas fés, é muito mais fácil de ser controlada e manipulada. Nós estamos vendo isso no Brasil. Nós estamos vendo uma má fé também, de olhar para a ciência e dizer, não, a ciência não vale, o que vale é que eu quero. Então... Perfeito. E o lucro, né, para fechar, porque o lucro era exorbitante nisso tudo. Então, mas sabe o que eu quero dizer quando eu falo que talvez essas pessoas acreditassem nisso cegamente? É tipo, coloca no mundo de hoje. O ministro lá, ex-ministro, não sei onde esse porra tá, mas o Osmar Terra, ele recusou um estudo da Fiocruz que refutava, sei lá, tipo, ele falou que tinha uma epidemia de droga no Brasil, fizeram um estudo pra provar pra ele que não tinha, e ele simplesmente descartou a parada porque ele não acredita. Então é nesse sentido que eu digo acreditar numa pauta, sabe? Acreditar na proibição de algo. E aí eu acho que
o mais triste é isso, até hoje vivemos assim, sabe? A gente tá vendo na nossa cara aí que tem várias pautas que as pessoas decidem apenas, sei lá, acreditar ou não acreditar. E aí não interessa o que você apresenta de número, o que você apresenta de... E aí quando... desculpa me estender, mas quando vocês falam da parada de fechar com o comercial, com o capital da coisa, eu acho que sempre quando você coloca o capital muito na frente do que a coisa realmente é, você desrespeita ela, sabe? No quadrinho ele mostra, o Brown mostra muito que na Índia, assim como no povo asteca, eles respeitavam muito mais a planta e tinham muito menos esses preconceitos, justamente por usarem para outros fins que não o acúmulo de capital, sei lá. Exatamente, até porque tanto os astecas, maias, quanto os hindus, né, os indianos e os sadhus que tinham essa relação com a maconha, eles já tinham toda uma cultura com espiritualidade, com outros psicoativos, né, psicotrópicos. Então isso já fazia uma relação muito mais diferente, porque eles enxergavam a cannabis como uma planta mesmo, e isso foi entrando nos valores que eles já tinham. Agora o problema por exemplo, o Enslinger mesmo, ele entrou nesse departamento de narcóticos, né, ele praticamente inaugurou isso, porque ganhou o cargo de algum parente lá dentro. E ele já vem com essa bagagem de estar criando um cargo novo, de estar entrando nesse trabalho com narcóticos, por vários outros vieses, né, de querer tratar a questão da heroína. Ele não via a cannabis, ele não olhava para a cannabis. E aí que a cannabis ela foi só mais uma vítima de toda esses conceitos distorcidos e, sei lá, acho até meio doentes de querer preservar, de querer cuidar, de não querer perder esses valores que eles tanto protegem, né? A cannabis entrou de gaiata, coitada, inclusive, porque era o que conseguia unir uma nação, um preconceito contra uma planta. Foi o que conseguiu unir uma nação, exatamente. O inimigo comum, né? O que Exato. a nossa sociedade procura demais, o inimigo comum. E aí, enquanto não tiver o inimigo comum, a gente fica, na palavra bonita, polarizado, né? E essa questão de criar um inimigo comum é justamente para reforçar uma imagem deles como santos, né? Como super-heróis que vão entrar ali e salvar a população de todo esse terror que eles criaram e que agora tá todo mundo nisso, né? Todo mundo fica aterrorizado com medo de perder sua família, perder as coisas que tem. E sem saber o que é verdade e o que não é, né? Porque E o cada vez mais difícil. O mais impactante disso é que quando você faz o paralelo e vê que hoje a gente ainda vive muito assim, sabe? Se você olhar, tem uma coisa que ele cita no começo do quadrinho que eu acho muito bom, que é os indianos, quando provam que a parada não vai matar ninguém, eles têm uma base ética para taxar a cannabis. E é meio que o maconheiro quer hoje, né? O maconheiro não quer que libere, o maconheiro quer pagar o imposto dele. Tipo... A gente quer qualidade, né? A gente quer saber. A gente tá cansado de só receber essas notícias de que tá seguro, de que é isso mesmo. E não, velho, essa responsabilidade também é nossa. Não é só eles que vão pra frente e dizer o que é certo e o que é errado. A gente cansou de só ficar recebendo essas coisas porque por conta justamente dessa má fé que a gente vem falando aqui, de manipulação de dados, de manipulação de pesquisas, coisas sérias, e de muito avanço, né? Eles ficam bloqueando muito avanço, que a gente poderia estar muito à frente nessa questão da cannabis, por questões desses interesses, por questões da família tradicional, por questões econômicas, enfim, por aí vai. E tem também que a questão de ser proibido, ela é hoje em dia muito lucrativa para algumas pessoas. E tem uma série que eu até um ponto gostei muito, depois eu enchei o saco, que eu acabei de esquecer o nome, que é a hora que eu preciso dele. Oh meu Deus, que é aquele com... Weeds, o nome da série é Weeds, eu esqueci. A série muito Weeds, bom. Que é começa com uma mulher que tem uma família e ela acha no tráfico de maconha uma forma de sustentar a família dela. E a série mostra que, por não ser legalizado, os canais de tráfico que vão dando certo e conseguem ser mantidos, eles vão usando para traficar outras coisas. Cocaína, armas. Gente,
Então, tem todo esse interesse. Eu não sei se isso é verdade ou não, mas eu olhei e disse, isto é plausível, isso pode ser verdade. E eu acredito que tenha todo esse interesse também, porque se a gente olhar aqui, não é o cara da favela que tá lá comandando todo um tráfico internacional e milionário de drogas. Com certeza não é aquele cara que vai preso. Saiu qual é? Uma vez eu ouvi um bagulho que eu acho que faz sentido nesse contexto. O que dá grana pesado, uma grana violenta mesmo, é claro que é levar um fuzil e vender um fuzil de 150 mil reais de uma vez, tá ligado? E esse é o grosso, dinheiro bom. O bagulho é tipo dinheiro de imposto ilegal, de milícia, dinheiro de igreja, Isso aí é tudo dinheiro grande. Só que quando a maconha é proibida, a maconha, por ela ter uma alta rotatividade, todo mundo fuma, o público é muito grande e tal, ela serve de capital de giro, sabe? Porque não dá pra você vender um fuzil todo dia. Mas a maconha tá sendo vendida todo dia, sabe? Então ela ser proibida é do interesse de muita gente, cara. E olha só de quem é que é esse interesse, não é mesmo? Porque quem fuma mesmo gostaria de poder ir ali na vendinha e dizer, me dê esse refrigerante, esse salgadinho e aquela maconha ali, porque hoje é o dia de ir fumar com meus amigos. Né? E principalmente, por exemplo, nessa época aí, né, nesse desgoverno que a gente está vivendo, está sendo cada vez mais difícil de conseguir cannabis. E, por exemplo, eu mesmo tenho o hábito de fumar solto, que é aquela maconha mais natural, e aí eu fico fumando muito, é muito minha rotina, porque consigo levar minhas responsabilidades de boa e minha saúde mental agradece bastante. E aí que tipo, por exemplo, nessa baixa, o que a gente encontra muito é um prensado, é um canque, é um haxixe e tal. E não é toda maconha que se dá bem com a gente, né? Cada um tem sua relação. Então, a gente também fica muito à mercê disso, de não poder, de estar entrando em coisas que, poxa, porque a gente coloca toda essa galera dentro disso. A gente enquanto sociedade, né? Porque fica uma coisa só. Vamos acertar aqui que a maior parte das pessoas desse podcast, ou algumas pessoas desse podcast, eu realmente não sei quais são os hábitos dos ouvintes, mas ouvintes quiserem dizer, tem lá os comentários, tem lá a caixinha da DM, vocês falam no privado, mas vamos combinar que alguns não sabem a diferença entre um solto e um canque, e que existe uma cannabis que relaxa e outra que te deixa mais animado. Vocês podiam falar um pouco dessas diferenças, só pra gente situar as pessoas no que a gente tá falando aqui? Não, lógico. Tipo, o que é interessante a gente ter como base é que justamente essa informação que a Ellen tem, por exemplo, de ela saber mais ou menos o que ela quer fumar e procurar exatamente aonde ela quer fumar, isso não é destruído exatamente pela lei, tá ligado? Por simplesmente ser proibido. Isso é destruído pela cultura, né? A nossa cultura, o jeito que a gente cria o preconceito, faz com que saber informações disso seja errado. E aí a galera, maconha é uma coisa só, mas não é uma coisa só, sabe? Existem milhares de qualidades, quantidades e tipos. E acho que a nossa cultura, não somente da proibição, mas a cultura de achar isso algo... qual é o antônimo do sagrado? É profano. Algo profano, logo faz a gente não procurar informação. Então, por exemplo, a maconha, a Ellen falou do solto. O solto geralmente tá no tráfico também, mas é uma maconha que não foi prensada, não foi tratada como lixo antes de chegar na sua mão, sabe? Massa, e a gente acaba carregando essa culpa, né? De, como você falou, de ter essa carga cultural em cima da cannabis, de ter essa carga já histórica de uma perseguição contra a ciência, uma perseguição contra a cultura, contra a informação. E a gente às vezes fica com vergonha, né, de perguntar, roda de amigos, coisas do tipo mesmo por conta dessa culpa. E é uma das principais partes, assim, da redução de danos, que é desconstruir isso, tipo, gente, a gente tem que trocar informação, a gente que tá aqui, o usuário, tá consumindo e tudo mais, a gente consegue essas informações, a gente pode ir atrás, a gente tem que perguntar e tem que falar mesmo disso, sabe? Tipo, falar maconha mesmo, tipo, uma coisa mínima, assim, tem gente que tem vergonha de falar maconha.
E aí que essa culpa, né? É complicado. Inclusive, isso surge em debates, por exemplo, a gente teve um debate no podcast sobre produtividade com a maconha. E um dado momento eu disse que se você fumasse uma maconha mais sativa, que ela tivesse um grau de THC um pouco mais baixo do que essas que estão no mercado e tal, provavelmente você ia ficar mais produtivo, você ia querer fazer alguma coisa e tal. E aí o Mike, na época, ele salientou, ele falou, cara, a nossa cultura faz com que todo mundo ache que o cara que vai fumar maconha, ele vai fumar pra ficar igual o maluco do Burger King, sabe? O estereótipo do maconheiro, meio lesado e tal. E nem toda maconha te deixa lesado. Mas se você quiser ficar lesado, tem uma também que pode te deixar daquele jeito. Pronto, perfeito. E aí, falando dessa questão do solto e do skunk, né? O skunk é a forma que, pelo menos aqui na Paraíba, a gente fala, mas é o skunk, né? E, pronto, falando da minha experiência, é esse impacto que eu tô sentindo mais. De, tipo, quando eu fumava o solto, né? Uma coisa mais natural, a minha rotina era de boa, porque era uma coisa que me relaxava, que eu conseguia ter um espaçamento mental, minha mente ela se expandia, eu conseguia raciocinar melhor e tal. E agora eu fumando esse skunk direto praticamente, eu fico querendo ficar mais no sofá, querendo ficar mais... vou fazer um rango aqui, sabe? Aí a pessoa vai ficando mais dispersa. E aí que cada uma vai ter seu jeito, né? E não só em relação a ser sativa, a ser índica, mas também ao tratamento da substância, né? Que a gente recebe muitas coisas, às vezes, adulteradas, com... esqueci a palavrinha, mas aquela coisa que... gente, espessante não. Pra dar mais volume, sabe? Pra dar mais lombra, digamos assim. Mas a forma que a parada é feita muda muito, ou coisa, e você saber faz toda a diferença. Tipo, esses dias a gente tava fumando e aí era uma certa genética que tinha 21% de THC, e aí a gente sabia as especificações tudo, porque a gente soube da onde ela foi plantada, sabe? A gente viu a coisa acontecer. Quando eu morava lá em Montevidéu, era muito assim, todo mundo que ia fumar maconha podia até não saber que maconha era aquela, mas sabia de onde veio, sabe? E o foda de você ficar marginalizado, fumando prensado, fumando um bagulho que você não sabe de onde veio, é isso, você não sabe o que você tá botando dentro do seu corpo, sabe? E isso é inseguro. E é massa justamente porque você percebe que você dá pra usar a maconha em muitos fins, dá pra consumir de muitas formas, você pode usar pra ter mais criatividade, você pode usar para ficar mais relaxado, você pode usar para tantos fins terapêuticos também, medicinais, rituais, tantas coisas. E é complicado porque, por exemplo, você defender a legalização da cannabis medicinal, você esquece de contemplar toda essa outra parte, né? E o que fica fora disso fica dentro desse preconceito generalizado, perseguição de grupos específicos. Até uma coisa que aparece no quadrinho é como se tudo bem você usar se é para sua saúde, mas se for para você se entreter ou ser feliz, as pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Então tem esse lado, né? Uma coisa que para entre aspas saúde, tudo bem. Agora, para você relaxar no dia a dia, para você ter uma qualidade de vida, para você estar num contexto cultural ou até espiritual com seus amigos, não pode, né? A cultura não. A cultura você tem que obedecer à cultura vigente, que é essa que nós aqui, desta maioria específica, achamos que você que pensa diferente tem que viver. Isso é muito complexo. E foi justamente assim que a ilegalização da cannabis começou, né, nos Estados Unidos. Porque quando ela chegou lá, ela chegava nesse formato de remédio, né, de cura milagrosa, junto com outros remédios que você misturava com cocaína e outras drogas. Ela chega nesse formato de remédio misturado com álcool e tudo mais. E aí que quando ela chega nos Estados Unidos através dos mexicanos, dos imigrantes mexicanos, depois da Revolução Espanhola e todo o contexto de gente, essa população, esse povo, ele foi roubado, eles foram roubados, a cultura deles foram roubadas com a invasão, com a chegada dos espanhóis no espaço deles, eles não foram escravizados.
E aí quem é que quer viver a vida toda numa situação daquela? Vou em busca de algo diferente. E eles chegam lá com essa cultura deles, mais amigável com a cannabis, mais em troca de rodas, todo mundo fumando aqui de boa e tudo mais. E aí quando chega dessa forma, nos Estados Unidos, é justamente como a Fernanda falou, não é remédio, então é coisa do diabo, é coisa profana, perseguição da igreja católica em cima disso. E então, se não tá dentro desses pretextos, desses conceitos, desses valores, não tem motivo, não tem pra quê. E aí é um grande desrespeito a toda essa cultura, né? Eu fico só imaginando o dia do juízo final, que aí Deus vai olhar pra esse bando de crente e vai falar: você não tratou a minha filha bem, a plantinha. Você não tratou os meus filhos bem, os usuáriozinhos. Aí ele vai falar assim: fui eu que fiz. Como pode estar errado? Fui eu que fiz, querido. Eu te dei de presente esse negócio. Que falta de educação. Que ingrato, sabe? Eu achei muito interessante nos quadrinhos também, no momento em que ele mostra que a igreja queria que fosse proibido, queria controlar esse uso, por motivos que, pra mim, que não tenho religião e tenho problemas seríssimos com o cristianismo em geral, tirando com o próprio Jesus. Tem um outro episódio que eu falei mais ou menos sobre isso, que é de um quadrinho chamado Maria Chorou aos Pés de Jesus. Eu recomendo que vocês ouçam. Para, Bowie. Eu recomendo que vocês ouçam e eu vou deixar linkado no texto deste episódio. Mas o padre lá, ele fala, né, que cria uma conexão espiritual, os usuários se sentem conectados espiritualmente. Isso não devia ser um motivo pelo qual a igreja católica, o Deus cristão, deveria abraçar, né? Rezar para o seu Deus, o contato com o seu Deus não é uma experiência espiritual? Mas não cabe na moral, né? Não cabe na moral deles. Então, mas eu acho que é mais uma coisa de, assim, o padre recebe a informação que aquilo traz o contato com o contato espiritual da coisa. Eu acho que é muito mais medo, sabe? Se eu não posso explicar, tá errado. Porque eu sou quem explica o mundo, sabe? Tipo, se eu não tiver o controle disso aqui, vai dar merda. Porque ninguém pode... Parece nosso presidente. Ninguém pode se ligar ao plano espiritual sem falar comigo, entendeu? A posição da Igreja Católica eu acho que deveria ser essa, sabe? E isso parece... Eu tava lendo umas coisas esses dias aí sobre essa questão de realmente... Quando eu não entendo, quando eu não tenho essa capacidade de estar ali exercendo o papel que eu deveria estar exercendo, com o conhecimento que eu deveria ter, começa essa perseguição, né? E aí, por exemplo, esse traste aí que está governando o nosso país tem muito esse reflexo, essa postura, né? De ficar atacando a ciência, de ficar atacando outras áreas também, estudiosos, cientistas, órgãos competentes, por conta desse medo mesmo, desse apego a essa estrutura que eles mesmos criam. Esse mundo mesmo que eles criam e querem que todos estejam ali dentro, porque é o certo, é o bom, é o lucrativo. Tem um certo aspecto disso que eu acho que no quadrinho ele deixa evidente e ilustra bastante, sabe? A galera, na época, não entendia o rolê da sexualidade como as pessoas entendem e têm normalizado hoje, sabe? Então, chegou-se a dizer que a maconha era estimulante sexual pra dizer, olha como é errado, as pessoas ficam com vontade de transar. Olha como é errado. Exatamente. Eles até usam casos de estupros e de assédios vinculados a cannabis, né? Ele mostra isso na HQ. Que existia essa ligação, que você fica mais atiçado e aí você vai querer seduzir jovens brancas de famílias e tal. Por conta desse pavor com a sexualidade, né? Naquela época a mulher também ela tinha que ficar naquele formato de família quadrada, ter que aguentar aquele casamento naquele jeito, aturar várias coisas do marido, né? Muita submissão, muita criminalização do corpo feminino. E aí que, chega esses caras lá fumando um beck, bem à vontade, com outra perspectiva de vida, uma coisa, né, um fôlego de vida. E aí começou essas questões e aí
vão sempre trazendo para preservação do que eles querem que se mantenha ali, né? Esse sistema. Os seres humanos, eles sempre consumiram e consomem até hoje psicodélicos, psicoativos e psicotrópicos em geral, naturais. E a gente consome quase todo santo dia, inclusive quem está ouvindo, a não ser que não seja muito fã de café. Eu fiquei muito admirada quando eu soube que o café podia se encaixar como uma droga do gênero, e eu parei para observar o meu próprio uso. Que nos dias que eu não tomo café, eu tenho síndromes de abstinência terríveis, eu tenho enxaquecas, e eu fico mal-humorada, e se resolve com a próxima dose de café. E é algo que a maconha, por exemplo, não tem deste jeito. Pelo menos tudo que eu vi a respeito sempre falava que ela não vicia desta forma, pode criar um vício do hábito, um vício social, e que não causa síndromes de abstinência, sendo usada até em lugares mais avançados para ajudar a lidar com a síndrome de abstinência de outras drogas, para tratar o vício em outras drogas. E aí eu queria saber de vocês o que é que vocês têm a complementar a respeito disso, assim. E falar sobre a relação de vocês com o café, porque eu achei muito mais perigoso do que a cannabis. Total. Então, eu acho que pega muito do que você falou, Fê, lá no começo, sobre a questão da saúde, de transformar a cannabis ou outras substâncias em algo que seja para nossa saúde, para recuperar um estado de doença. Então, se você não é doente, você não tem motivo de estar usando isso, sabe? Não se enxerga essa visão mais ampla da substância. Mas se você não é doente, por exemplo, você não precisaria tomar café se você não tem um problema sério de... Entende? Desatenção. Exatamente. Mas é porque realmente a cannabis ela foi muito, assim, muito azarada, velho. A bichinha, ela poderia ter sido com qualquer outra coisa. Gente, é uma planta. Olha o que isso movimenta no mundo inteiro em relação a toda essa perseguição. E aí que, poxa, foi a escolhida. E a gente, de certa forma, se distanciou muito desse hábito cultural. Por exemplo, tomar café é uma coisa praticamente ancestral na nossa cultura. E eu acho que como a gente é sempre muito empurrado a engolir esse modelo padrão do mundo branco perfeito, a gente se desvincula muito do que é nosso, do que faz parte ali. E a cannabis, ela tá aqui no Brasil há muito tempo, como assim tá no mundo inteiro. E não é só o café, o álcool também. Tem muita gente que todo dia tem que tomar uma cervejinha, tem que tomar um vinho. Tem gente que não consegue passar o dia assim. E eu acho que vem muito do que a gente foi naturalizando, foi cedendo a alguns interesses, né? O álcool, ele é vendido como a coisa mais linda do mundo, né? Sempre com modelos maravilhosos, praias e tudo mais. Preferencialmente seminuas. Preferencialmente seminuas, né? Porque é uma propaganda nosso 3 da corpo tarde, não é tem nosso. que ser assim. Claro. E aí que é complicado isso aí, né? É mais ou menos isso que... Aí minha relação com o café, véi, é mais ou menos por aí também, viu, Fê? Eu fico aqui, às vezes, tentando criar um equilíbrio, mas é difícil. Eu acho que o que explica muito dessa relação de vício, até de a maconha ser tratada para tentar curar outros vícios, eu odeio a palavra curar, mas curar outros vícios, eu acho que essa relação vem muito do hábito, sabe? O hábito cultural. Eu não digo nem só o hábito social da gente ir na padaria e tomar um café, ou de a gente sentar numa roda e fumar um baseado com os amigos, mas eu acho que o hábito cultural do cara plantar, a plantinha nascer, ele cuidar dela, ele tratar da maneira certa, e aí ele corta, e aí ele prepara, e aí ele vai lá, torra o grão que nasceu da planta lá e bebe o cafezinho dele. Ou ele deixava a flor que nasceu da planta dele e fuma o baseado dele. O fato de ser um hábito é muito mais fácil você mexer com o seu comportamento do que com as drogas que a gente criou no laboratório, e elas têm um vício muito mais químico, sabe? Um vício, por exemplo... Sei lá, até mesmo o álcool, ele é bastante social também, bastante de hábito, mas ele também tem um vício um pouco mais químico, sabe? E mesmo que o café
tenha um aspecto químico no seu corpo, quando você bebe e tal, você fica mais atento ou você fica mais estressado, como queiram encarar, mas eu acho que é muito mais o hábito de você tomar sempre que faz a falta doer tanto, assim como a maconha. E aí eu acho que quando você tem um cara que o hábito dele é usar uma droga que traz uma adicção muito mais química, eu acho que você fazer ele trocar esse vício por um vício muito mais baseado no comportamento é mais fácil de você trazer ele para a realidade depois, sabe? Quando ele tiver só com comportamento moldado. E também muito mais seguro do que botar uma droga que ele realmente pode ter uma overdose, né? Porque Sim. todos os testes feitos mostraram que é mais fácil você cair no sono do que ter uma overdose de maconha. Exatamente. Dá pra matar a maconha? Dá. Se você, sei lá, fumar um quilo de uma vez. Aí você vai morrer por insuficiência respiratória, né? Coisas assim então. do tipo, mas não vai ser pela substância ali que criou um outro tipo de sobrecarga no corpo, né? Inclusive, essa questão do vício, aqui em João Pessoa, não sei se vocês sabem, Ellen, mas provavelmente você deve saber, o Tapeça não sabe, mas a gente tem... Talvez saiba também, mas eu nunca comentei isso com ele, então não tem como saber. A gente tem o Dia da Visibilidade do Uso da Cannabis em João Pessoa. Ele foi... Acho que o primeiro foi em 2018. E ano passado, ele é dia 7 de maio. Ano passado teve uma série de eventos. Eu fui para esses eventos, teve show, teve palestra. Inclusive, o Siddhartha Ribeiro, ele esteve aqui, deu uma palestra e ele falou de vários aspectos. Eu vou ver se eu linko as pesquisas dele. Ele tem algumas palestras gravadas. Eu vou ver se eu deixo disponíveis também. Se preparem, paciência. 2 horas cada uma, mas muito interessantes. E ele falava sobre isso, sobre como as farmacêuticas, elas preferiram ir para o lado dos opioides, inclusive nos Estados Unidos. Torcia uma perna, tome aqui heroína, compre no mercado, vicie para sempre. E se tornou um problema muito grave, porque a indústria farmacêutica faz uma pressão para se autorizar, para se receitar para tudo, e as pessoas ficam viciadas nesse tipo de remédio, que não é porque a heroína está sendo vendida pela farmácia que ela é menos pior do que a da rua e causa menos vício, né? Ela tem o seu componente viciante. Isso está sendo um problema sério para eles lá, causada pela proibição, né, pela ilegalização da maconha, porque era um componente que podia ser utilizado para tratar estas mesmas coisas, dando muito menos sintomas adversos no corpo humano. Eu achei isso interessantíssimo. E é bom a gente pegar aquela parte do quadrinho onde ele mostra como os astecas usavam com um sentido muito mais medicinal a coisa e se perguntar, sabe, será que um asteca venderia o remédio dele? Porque não faz sentido nesta lógica, sabe? A lógica que a gente tem hoje de tudo a gente transformar num produto, tudo a gente querer fazer um negócio em cima daquilo, faz com que as coisas virem isso, sabe? O que traz mais lucro? A gente viciar a galera em opioide? Tipo, e assim... Você pode dizer que o problema social nos Estados Unidos é muito grave e tal, mas se você olhar em volta, o sistema privado de saúde, toda aquela marginalização do pobre, da saúde do pobre, se você olhar todo o contexto dos Estados Unidos, tudo conflui, sabe, para que seja assim, para que o remédio melhor para você seja o remédio que vá vender mais, sabe? E o que vai ser mais caro também. Mas a gente está olhando para, claro, o melhor país do mundo, onde você ter um atendimento por uma ambulância pode lhe quebrar para sempre. Um país onde pessoas preferem se suicidar do que fazer tratamentos para doenças degenerativas. E por muito menos dinheiro, num contexto desse, você consegue tomar drogas e acabar com a dor, sabe? Então... Exato. Agora, sim, eu nunca iria na farmácia pagar um horror, vários dólares no remédio, no opioide, no negócio, se eu tenho o SUS e posso ir no hospital podreiro aqui do lado e tomar uma Bezetacil. É da hora, no outro dia eu tô inteirão e é de graça. Exato. Porque saúde não é mercadoria, entende? Defenda a sua saúde, defenda seu direito.
defenda o SUS. Eu acho que a maior doença, assim, dentro do capitalismo é essa necessidade dele ganhar com a nossa vulnerabilidade, gerando cada vez mais necessidades dentro do nosso dia a dia, da nossa vida, para sempre estar girando esse capital dele, né? Sempre estar gerando esse consumo. Porque, por exemplo, se eu tomo um remédio, uma alprazolam, vou ter, dependendo do tipo de uso, mas é muito possível que eu possa vir a ter uma situação de problemas com memória ou várias outras complicações que possam trazer. E aí que, a partir dessas complicações, eu vou precisar de outros remédios. E aí meu consumo com a farmácia vai ficar uma coisa cada vez mais fiel. E, por exemplo, não vou liberar aqui uma planta que não faz quase nenhum mal para a galera, porque não vai gerar lucro. Eu não consigo colocar cannabis ainda em cápsulas, em comprimidos, sabe? Não consegue gerar esse formato de substância química, porque aí eles conseguem colocar essa dependência na gente, essa necessidade eterna, né? De estar ali faturando para eles. Acho que o problema não é nem eles não conseguirem colocar numa cápsula, é o público-alvo não querer uma cápsula. Sabe, existe uma cultura de maconha que a galera... Sabe, você pode até colocar num maço de Marlboro 20 cigarrinhos de maconha, mas o público-alvo principal hoje raramente compraria isso, sabe? Porque tá interessado em outro tipo de produto. Então, assim, eu entendo que o capitalismo quer criar necessidades, mas o produto que faz sucesso mesmo é o que atende a uma necessidade minha, sabe? Não precisa me criar uma necessidade, eu já tenho uma necessidade aqui para o baseado, então me veio apenas o necessário para mim ter meu baseado, sabe? Então é muito difícil você colocar no mercado uma pílula de cannabis ali para te deixar mais relaxado, sendo que o mercado, o público, ele já está adaptado a, sei lá, fumar um baseado. A nossa resistência, né, de certa forma. E eu acho que tem também uma questão de... Porque tem o óleo, né? Também aqui a gente tem a Abrace, que fabrica o óleo para pessoas doentes e tal. E eu acho interessante, porque se você não quer fumar, ou você vai dar para uma criança que tem uma doença de epilepsia, um idoso que tem um Parkinson, uma coisa assim, essas pessoas podem não querer fumar. E, obviamente, criança não vamos dar um cigarro para ela, pelo amor de Deus. Então, você tem um óleo, mas mesmo assim, é uma extração que se faz da planta e tal. Eu acho até que tem um videozinho no site dele. Se tiver, eu deixo linkado no medium.com/despautada. E mostrando como é o processo. Agora, tem esse fator cultural também, né? Digamos que a gente vivesse num país onde é legalizado, você consegue escolher aquela sua... específica, que lhe atende naquela sua situação, de sair para festa, trabalhar ou ficar relaxado no sofá. E eu tenho agora esta condição, tem esta aqui que é melhor para minha condição. Eu quero manter o meu hábito. Se eu tenho um hábito de fumar, se eu tenho um hábito de colocar na comida, se eu tenho um hábito de fazer seja lá o que for, eu quero manter este hábito. Eu acho que tem essa questão também. O consumo e os benefícios da maconha são infinitos, né? E a forma que ela vai entrando em cada cultura é muito diferente, muito única. E acaba gerando uma coisa, de certa forma, universal, que fica difícil de atender. E aí que, como em muitas partes seria algo que não traria um retorno, assim, digamos, sei lá, considerável ou interessante para o capitalismo, como eu estava falando, não, eles ficam com essa dificuldade de tipo, a gente tem que ver as formas de como atender a toda essa demanda a partir da maconha e ainda conseguir lucrar mais. E, enfim, são muitos interesses para estar ali atendendo dentro disso, porque é uma planta que é muito, muito diversa, né? Mas o que vocês acham? Vocês acham que no problema econômico que o mundo se enfiou, será que cobrar impostos, será que o mundo não criou agora uma base ética para taxar a maconha? Dado o buraco onde nos enfiamos? Olha, eu acredito que sim. Eu não acho que isso vai acontecer no Brasil tão cedo, mas eu não acho que seja a solução para o buraco onde nos enfiamos no mundo. O buraco onde nos enfiamos no mundo, se a gente for fazer do jeito que eu realmente gostaria, a gente junta os bilionários todos em fileira na frente de uma guilhotina e vai. Um por um, faz lives.
né? E transmite pro Poucas mundo todo. cabeças e muito dinheiro. Exatamente. Ou então taxa essa galera para não ser tão sanguinolento, né? Deixa o sanguinolento só para nossos sonhos de quarentena, assim. Mas taxa essa galera. Eu acho que eles sim podem nos tirar desse buraco, certo? E eu acho que eles nem deixam de ser ricos. Eles tiram a gente do buraco e continuam ricos. E provavelmente, se não tirar, vão afundar junto com a gente no buraco. Pois é, eles acham que não, mas vão. Pois é, e aí que é difícil a gente seguir para um formato justo e adequado com a maconha, porque eu também vejo que ela, eu vejo assim que ela iria resolver muitas coisas. Eu não digo tirar a gente do buraco, porque esse buraco aí tá difícil de contemplar os níveis, sabe, que isso tudo vem afetando a gente. Mas eu acho que seria uma movimentação muito grande nesse período de quarentena, por exemplo, o consumo em coffee shops, em outros lugares na Europa, eles fizeram questão de não fechar os coffee shops porque a necessidade continua ali, as pessoas em casa, mas agora, né, vai gerando esse consumo. Então, assim, desde sempre foi uma peça muito importante na movimentação de tudo isso. O cânhamo, a maconha, a flor, enfim, todas as formas da maconha de existir aí dentro dos nossos usos. Inclusive, eu acho que a gente pode falar agora de uma coisa que o quadrinho aborda, que é quando a ONU resolveu catalogar as drogas, fizeram 4 níveis, sendo 4 o mais leve e o 1 o mais pesado, e tiveram a brilhante ideia de colocar a maconha e a heroína no mesmo nível, então fica tudo igual, ficou para todo o público, né, que a maconha e a heroína são a mesma coisa, e criou-se essa ideia genial, super inteligente, assim, que faz todo sentido do mundo, de chamar a maconha de porta de entrada. E aí, o que eu já ouvi descrito, que porque se o jovem usa maconha, daqui a pouco ele está usando heroína, e aí mesmo que a maconha não mate, a heroína mata. Ou então ainda a cabeça da pessoa que vai e faz, eu fumei maconha, me diverti, foi massa, não aconteceu nada demais. A heroína é tão ruim quanto, dizem que a heroína é tão ruim quanto, então eu vou testar a heroína, porque é igual a maconha. Né? Eu acho que a gente tem esse perigo nessa questão de informações erradas formam mentalidades erradas, que chegam a conclusões erradas. A gente podia começar a desmistificar essa ideia e a falar de um uso saudável, vamos dizer assim. Vamos falar de redução de danos especificamente para cannabis. É muito do que a gente vem falando, né? Foi rolando as pesquisas e tudo mais, na medida em que essa guerra às drogas foi se desenvolvendo, foi se implantando e chegando a todos de uma forma muito aterrorizante, assim, né? E na medida que os estudos foram rolando, foi se percebendo que a maconha ela não tinha esse efeito, de fato, prejudicial à saúde, como se estava dizendo, não tinha essas complicações. E aí eles foram apelar para o medo da população, né? O que é que essa população tem medo? A população tem medo de perder sua casa, de perder seus bens, de perder sua família, de perder sua moral. E aí eles foram atacando através desses outros viés, né? E essa teoria do trampolim, né, que é a teoria da porta de entradas, que você vai pulando de uma droga para outra a partir da maconha, por exemplo, foi mais uma dessas táticas de tentar convencer a galera que a maconha tem um mal que não existe, que não tem relação como eles estavam criando. E aí foi o Nixon, né, que começou com essa ideia de porta de entrada. Na verdade foi o Enslinger ainda, mas como já estava nesse processo de transição, o Nixon ele tomou para ele essa responsabilidade maravilhosa, essa ideia genial aí de continuar com a guerra às drogas. Que elas vêm vencendo até hoje. Exatamente. E aí que já fazem mais de 50 anos tudo isso e a gente fica nessa de estar sempre relacionando essa substância a outros problemas sociais que não vão ser resolvidos através do foco na substância, por exemplo. Em criminalizar, você vai tirar isso você vai tornar isso crime, você vai prender essas pessoas, você vai multar, você vai assediar, isso vai resolver. Não resolve. A gente já tem muitos anos aí, longas datas. A ONU mesmo fez vários países assinarem, né, essa lei mais rígida com substâncias. A Índia, inclusive, foi um dos países que mais segurou, devido à relação com os sadhus, que são muito respeitados lá.
Mas todos entraram nessa onda e aí que se percebe que não se resolve isso através com foco na droga, mas sim no ser humano que está ali naquele uso, naquela condição, que envolve questões sociais, que envolve questões econômicas, que envolve questões biológicas, psicológicas, tantas questões que levam a gente a usar uma substância, né? Não, então, mas essa lógica dos caras focar na substância, eu acho muito era porque o objetivo ali sei lá, da convenção que eles fizeram para colocar essas drogas em determinados níveis e tal, era erradicar todo tipo de droga e eles tinham prazo, era 50 anos. E só que você coloca um objetivo desse numa sala cheio de velho branco, tendo que os caras não tinha conhecimento da parada. Então, quando a galera do Nixon, a galera do lobby ali dentro, começa a colocar os casos de assassinos que eram suspeitos de ter usado maconha, ou quando você coloca esse papo da porta de entrada, porque eu acho também que esse papo da porta de entrada deve surgir, tipo, vocês já viram aqueles bêbados na rua que o carro passa pertinho e não pega ele, e aí você fala, puta, o cara vai morrer ali, e alguém chega e fala, vaso ruim não quebra. Tipo, o cara não vai porque ele é um filho da... Eu acho que pensavam muito isso do maconheiro, sabe? Ó, tá fumando maconha, é errado. Mas e aí? Não acontece nada com ele, não morre, não vai preso, não acontece nada. Então, sei lá, se inventou isso da porta de entrada. Ah, mas daqui a pouco ele vai estar usando um bagulho pior e vai matar, sabe? Geral, mas assim, essa galera não tinha esse conhecimento porque eles não queriam, porque as pesquisas iam sendo feitas, eles pediam para os médicos, cientistas, psicólogos fazerem essas pesquisas, recebiam o material e mudavam ali, totalmente consciente de como ia ficar mais adequado para favorecer ao que eles estavam querendo movimentar ali, né? Que é justamente isso. A população, e eles também, enquanto população, começam a se preocupar com a criminalidade, começam a se preocupar com a diversidade, porque agora não era só um país de brancos ou de negros no lugar que eles colocaram, era um país que circulavam mexicanos, gregos, gente do mundo inteiro. E aí que a cannabis ela foi se espalhando, né? Principalmente nas áreas mais boêmias, que tinha muita música, que tinha muita curtição, que tinha muita coisa que ficava dentro dessas minorias, que estavam ali, não porque elas queriam ser minorias ou porque a maioria da população não gostava de maconha, mas porque elas foram colocadas ali de uma forma muito agressiva, de uma forma muito pesada. E aí que foi uma perseguição com toda essa construção, né? Mais diferente do que eles estavam acostumados e prezavam ali, né? Isso aí é a guerra às drogas em prol da xenofobia, né? A galera, sempre quando via alguém da periferia ali, alguma coisa, eles pegavam esse padrão do uso de maconha, sei lá, pra criminalizar essa galera. E, pô, quando a ONU legitima que você é o Superman, tá lutando pelo certo, fica bastante complicado da população mais periférica não se marginalizar, né? E é importante que a gente lembre também do período, né, que isso tudo rolou. Por exemplo, tinha rolado uma crise muito grande em 29, várias guerras, várias ditaduras, várias coisas acontecendo ali. Tanto que nos anos 60 teve a movimentação dos hippies, né, toda essa galera que vinha como resistência a esse modelo autoritário, a esse modelo controlador das pessoas. E aí que, de outro lado, existia toda uma população aterrorizada, sem fé, sem esperança em nada, com medo do rumo que tudo aquilo estava tomando. Então foi, assim, o cenário perfeito que a guerra às drogas encontrou para plantar sua semente ali, sabe? E perdurar até hoje. Ellen, falando um pouquinho sobre dicas de redução de danos. Você tinha me dito antes de a gente começar a gravação que tinha pensado em duas formas de visualizar isso. Quer falar sobre elas então e a gente dá nossos pitacos?
Sobre a redução de danos, né? Isso. Massa, vamos embora. Como o tema aqui é cannabis, uma coisa mais direcionada, porque a redução de danos, para mim, ela é um estilo de vida, de você se colocar como o autor das suas escolhas, de você ter esse pensamento mais crítico, mais à frente daquilo que você consome e tudo mais. Mas aí a gente pode direcionar melhor para cannabis, porque a gente tá mais em casa, mais à vontade, assim, também, né? As dicas são as mesmas para sempre. A gente deve ter essa consciência para a vida, assim mesmo, mas aí a gente adequa um pouco com o momento. Eu acho que a redução de danos, independente de qualquer substância, começa pelo nosso cuidado, né? Com o nosso corpo, com o que a gente entende de saúde. Também isso faz muita diferença do que é saudável para mim e o que é saudável para o outro. Então, sempre a alimentação, ficar atento a estar comendo coisas mais saudáveis, coisas que realmente te deem um retorno nutritivo, fortalecem o seu corpo, beber água sempre, manter-se hidratado. A gente entender que no momento que a gente vai colocar uma substância para dentro do nosso corpo, a gente vai precisar ter um trabalho diferente. Então, vamos colaborar aí, né, com o mínimo para a gente ter uma experiência massa. E aí, eu acho muito interessante também a gente estar sempre tentando variar o nosso consumo de cannabis, sabe? A gente pode estar consumindo de muitas formas. Tem várias receitas iradas aí pela internet que a gente encontra fácil. Tá fazendo algo ali gostosinho para estar comendo, fazendo uma larica com maconha. Fumar, né? Sempre com as piteiras longas. Nesse período de quarentena é massa a gente tá usando umas piteiras de papel, né? Porque aí a gente descarta e tal. Mas aí piteira de vidro que você encontrar também gera, higienizando sempre. Né? Não é porque a gente tá nessa vibe de quarentena que tem que limpar tudo e tal. Não, gente, isso aí é um hábito pra vida. Porque tem gente que fuma ali um pipe, dá um mês o pipe tá ali, do mesmo jeito, preto já, todo rachichado. E aí, poxa, isso aí é uma coisa pra vida, né? Ter essa higiene. Muito importante também. Não adianta, tô aqui fumando no bong, tô aqui fumando no vaporizador, tô aqui fumando e não tenho ali uma asepsia massa. Então, não tá surtindo muito efeito, né? Chega a ser pior do que fumar um baseado, né? Você fumar na parada toda suja de alcatrão ali, todo fudido, né? No bong que você não lava há um mês. Tipo, é pior do que fumar um baseado no papel, porque deve fazer muito mal, cara. Exatamente, né? Já tem isso de você tá queimando ali a combustão do papel, de a fumaça ser mais densa e tal. Mas aí, se for usar o bong, limpem, gente. Pelo amor de Deus, isso é uma dica básica, assim. E eu acho que a questão também de ficar atento ao que a gente consome, né? Se você ali não tem como ter tanto conhecimento da procedência, do que você tá pegando e tal, ficar atento às dosagens e fumando aos poucos. Tipo, essa semana eu peguei, sei lá, um prensado e aí vou fumar aqui um beck à vontade. Aí você fuma do mesmo jeito que você tá acostumado a fumar, e aí bate mais pesado, e você tem que esperar passar e tudo mais. Então, fica sempre atento à procedência, né? Sempre essa questão de estar indo atrás de informações o máximo que a gente puder. O que mais tá peça da tua rotina aí com redução de danos? Porque é muito pessoal também, né? De como a gente vai adequando ao jeito que a gente gosta de usar. Então, eu acho que bastante da redução de dano é você se planejar, sabe? Porque a redução de danos não é somente o físico, não é somente você não destruir sua garganta fumando qualquer coisa, sabe? Redução de danos também eu acho que é fazer a parada não te atrapalhar, porque a droga ela é um vício mesmo quando te atrapalha. Então eu acho que planejar a sua brisa, a sua hora de fumar é o mais interessante possível que você pode fazer pra coisa não ser um problema pra você, pra ser só algo bom, tá ligado? Tipo, seja produtivo, sabe? Tipo, não precisa você estar sempre fumando, mas fume nas horas que vai te fazer bem, sabe? Porque aí você vai ter sempre somente o aspecto positivo da coisa. Porque eu acho que, por mais que quase todo mundo, ou todo mundo com certeza, está defendendo a parada, eu acho que a gente reconhece que ela traz alguns danos e você precisa se cuidar
pra não ser prejudicado pela maconha. Não é algo inofensivo de total assim, sabe? Mas é algo que não vai te dar problema nunca se você souber se planejar, se você souber beber muita água. Eu vou contar uma história que aconteceu com 2 casais que estavam viajando por praias aqui do Nordeste, mais velhos já, com mais de 50 anos. Então, obviamente, todos os fumantes já deviam estar acostumados com isso, né? Um dos homens, ele fumou, ficou muito chapado antes de comer, ou ele tinha feito uma refeição leve, e ele simplesmente apagou no táxi, porque ele teve uma queda de pressão muito forte. E aí foi 2 minutos de desespero, ele acordou, encheram o homem de comida, ele ficou bem. Mas pra mim ficou o ensinamento de sempre coma antes. Vai encher a cara, vai fumar, vai fazer o que quiser, coma antes. Exatamente, porque é como a Tatá estava falando, isso do planejamento envolve muito o set e o setting, né? Que é o set é o como eu vou estar aqui no meu espaço e se vai ser uma experiência confortável, se eu tô, sei lá, com amigos, se eu tô sozinha, quais são minhas obrigações de hoje. E o setting é esse espaço mental mesmo, de você pensar, eu tô bem, tem alguma questão, tem algo me gerando ansiedade e tudo mais. Porque eu tô aqui estressada com alguma coisa, eu vou fumar um beck pra relaxar, e fumo 2, fumo 3, porque eu tô muito ansiosa. E às vezes, ainda puxando do que a Tapessa falou, a gente acaba se colocando numa experiência assim desagradável porque a gente esquece desses prejuízos, né? Não é porque não gera um vício ali químico e tal, ou é algo mais inofensivo que a gente tem que esquecer dessa outra parte, né? A experiência, o máximo que a gente puder colaborar para que ela seja uma experiência agradável, a gente está fazendo. E isso é uma questão de hábito mesmo, de você ir trazendo consciência para isso e aquilo tendo um sentido para você. Porque não adianta, tipo, tô aqui usando piteira, tô aqui, piteira longa, tô aqui fumando no bong, tô aqui comendo na receita e tal. Mas aí você não tá vendo essas outras partes, né? Mas aí tudo isso de uma vez. Seria perfeito. Mas aí tem que ver essas outras questões, né? Pra gente não estar desencadeando quadros de ansiedade, né? De você... pressão alta, pressão baixa. Então, não é porque dá certo pro seu amigo que obrigatoriamente vai dar certo pra você, daquele jeito que ele faz. É muito da relação que a gente vai estabelecendo com a substância. Eu acho que o que a Fernanda falou é muito válido, cara. Sempre que você passa mal, alguma coisa assim, pode ser... o cara tomou 4 cervejas, pegou o carro e enfiou num poste. Ele tá muito mal, mas vão perguntar se ele comeu alguma coisa, tá ligado? O que você comeu hoje? Porque geralmente é um cara que não comeu nada, não se alimentou, não tá se cuidando. E aí não somente no físico. Tipo, é legal você se perguntar às vezes, eu tô bem, sabe? O que eu tô pensando, sabe? Porque a droga, ela vai ampliar um sentimento que você já tem. Ela não vai criar um sentimento novo, tá ligado? Se você tiver de luto, provavelmente a droga pode ampliar o seu luto, pode até atenuar, mas não vai funcionar igual pra todo mundo, sabe? Exatamente. E assim, quando a gente tem esse momento de hiperfoco, né, com essas questões, de uma forma vai refletir para você, pode ser que você consiga trazer uma reflexão massa daquele luto que você está vivendo, criar outros, ressignificar, né, toda aquela situação, ou você pode entrar num movimento muito para baixo, você pode ficar mais aflito, você pode ficar mais preocupado com isso. Então, é muito subjetivo. Mas aí não é subjetiva a questão da comida, porque saco vazio realmente não para em pé. A gente tem que estar entendendo isso como uma premissa, assim, básica. A alimentação é o centro de muitas questões que a gente pode estar resolvendo tranquilo ali, só de estar comendo bem. Então acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para pontuar, para trazer nesse momento? Eu acho que o importante mesmo nesse momento de a gente trazer da nossa discussão é normalizar o assunto. Eu acho que o objetivo sempre quando eu vou gravar um podcast lá, que inclusive vocês fiquem convidados já para aparecer lá, mas sempre que eu vou gravar, o objetivo é normalizar o assunto, sabe?
Porque, tipo, no quadrinho aí que a gente estava analisando, no final, eles salientam que a Índia cedeu à ONU e tal, fez a coisa ser proibida lá também, mas o Bang, a parada religioso, funciona, sabe? As pessoas usam a parada ritualisticamente. Então, acho que a nossa cultura é muito mais forte do que qualquer lei. A maconha sempre teve aí, sempre vai estar, sei lá. Continua. Uma coisa que você trouxe que eu me lembrei agora, né? Quando eu li isso, principalmente antes de gravar, foi que os Siddhas, né? Os Sadhus, esqueci o nome. Eu tô com os Sadhus. Os sadhus. Os Sadhus, eles usam e eles continuam fumando. O bang é a bebida, né? Eles continuavam fumando em público como uma forma até de confronto. No quadrinho isso é muito en passant, é muito aquela coisa bonita, tal, né? Olha como a resistência ela é aqui contida. Eu imagino que seja passado dessa forma até para ficar um conteúdo mais palatável para todo tipo de público, que eu acho importante. Mas a gente sabe que se os sadhus estão fumando, provavelmente outras pessoas também estão, como um aspecto até de mostrar a resistência, porque é algo que não é cultura somente religiosa, é a cultura de um país inteiro. A mitologia do país é fundada em cima disso, como diz no início do quadrinho. Exatamente, né? Os sadhus, eles fumam naquele shilum mesmo, praticam yoga, meditam, fazem todo o processo de devoção com Shiva, e com certeza deve ter outras pessoas ali também nessa resistência. E é esse movimento mesmo, sabe? Da gente tirar essa culpa, da gente tirar essa carga que foi colocada em cima de algo tão nosso, né? É uma coisa que tá aí não só com a gente aqui falando, mas nossa enquanto humanidade. A maconha, ela tá aí com a gente desde sempre, praticamente. E ela sempre foi manuseada para favorecer várias coisas, né? Tipo, dependendo das nossas necessidades. Ela sempre se adaptou muito bem a isso tudo. E é importante essa naturalidade com esse nosso hábito, justamente para disseminar informação, né? Você trocar informação, é aquela coisa, tipo, você tá na sala de aula na faculdade e tem uma dúvida. Essa dúvida pode ser do coleguinha. E aí que a gente vai se fortalecendo nessa ideia, né? De tá trazendo cada vez mais consciência, experiências realmente positivas, que você consiga estabelecer uma rotina massa na sua vida, porque realmente a maconha, ela gera mudança nos nossos hábitos, né? A gente vai tendo uma vida ali, não em paralelo, mas muito em conjunto com o uso dessa substância. Então, a gente pode tornar isso uma experiência muito massa. E eu acho que a informação contribui demais com esse processo. Então, a questão da mistura da maconha com o tabaco, né? Que hoje em dia tem muita gente fumando com tabaco e tal. E o tabaco, ele é até uma forma de redução de danos interessante para quem fuma cigarro normal e tal, e aí quer uma coisa com menos substâncias químicas, né? Mas aí a gente tem que entender também que existe redução de danos com o tabaco, né? É sempre bom a gente estar tendo esse cuidado para não estar fumando demais, para não estar também transformando o hábito de fumar maconha, misturando com tabaco, e aí você acaba fumando mais. Porque aí você já está ali no hábito de fumar bastante, tabaco no caso, e aí mistura com a maconha e continua fumando bastante. Só que agora tabaco e maconha. E aí que os prejuízos, né, para a garganta são bem maiores. Aí reforçar aí no filtro massa, não só uma piteira, né, mas se puder usar um filtro para esfriar ainda mais a fumaça, né, e também diminuir essas substâncias aí que vão chegar no nosso pulmão e no nosso organismo. Cuidado aí nas misturas de maconha com tabaco. É isso aí, pode crer. E às vezes até você tentar, não sei, pesquisar novas formas de consumir sem ter que consumir tanto, porque o tabaco, o problema dele é o vício, né? Fica parecendo que você está fumando um cigarro, e quem fuma cigarro geralmente fuma muitos cigarros. Exatamente. Então é legal não estragar o hábito assim. Pode misturar com aquelas coisas que o pessoal na faculdade mistura, tipo cumbaiá, camomila,
mas tudo, nada em excesso, porque em excesso até água mata. Perfeito. Agora sim, se você não mistura com outras coisas, não comece misturando com tabaco, porque assim, eu tenho um problema pessoal contra cigarros. A minha campanha no mundo é que o cigarro devia ser proibido. É isto. Pronto, é isto. Vamos então para as indicações. Vocês têm alguma indicação interessante? Como eu falei antes da gravação, pode ser uma música, um filme, uma série, um hábito. Eu acho que neste momento, inclusive neste contexto que estamos vivendo enquanto a gente está gravando, pode ser interessante para as pessoas terem novas ideias do que fazer com o seu tempo e com a rotina totalmente descaralhada. Posso indicar uma música? Pode? Então, porque eu acho assim, é muito importante você estar bem consigo mesmo, e não só pelo momento, mas se você tem a intenção de fumar um baseadinho, é legal você estar bem consigo mesmo e deixar a coisa fluir suave, sabe? Sem muita distração, sem muito, sei lá, ficar bem, sabe? E aí tem uma música uma música não, um artista, uma banda que me faz me sentir muito bem quando eu coloco pra ouvir e fumo baseado. Então, quem quiser sentir também. Só que eu não sei falar o nome da banda, então eu vou falar e vou soletrar depois. Eu acho que é Khruangbin, não sei, mas é Khruangbin. Bom, tem um link aí, não tem, Fernanda? Tem. Todo mundo vai poder encontrar os links das indicações lá no medium.com/despautada. Tem uma indicação, que é um filme aqui no Netflix, que é o baseado em fatos raciais, que mostra muito do movimento da cultura, né, junto com a maconha, que foi algo muito perseguido. E eu falo da cultura enquanto a arte, mesmo os artistas, toda essa população que foi inspirada nesse movimento e teve uma manifestação cultural e artística maravilhosa. E aí ele fala também da guerra às drogas, né, vão explorando bastante essa relação, principalmente dos Estados Unidos com a maconha. Então é um complemento muito massa dentro desse assunto que a gente já vinha falando, né, aqui dessa HQ, que fala da ilegalização nos Estados Unidos. E aí isso reverbera para o mundo inteiro, né. E tem vários canais também de Instagrams de redução de danos no Instagram lá do Conecta JP, que a gente vive compartilhando com informações muito massas, sabe, de coisas que a gente pode estar fazendo pro dia a dia, informações sobre as políticas de redução de danos. Eu acho que é massa a gente também saber como se colocar, não só no sentido de naturalizar essa nossa experiência, mas também de lidar com as políticas, né, públicas que estão aí em vigor e que podem gerar alguns riscos pra gente, como ser abordado por algum policial na rua, ou algum vizinho querendo lhe tocar algum terror, alguma coisa assim. Então, é bom a gente estar se informando também com a redução de danos e movimento na política. Lá no Conecta a gente compartilha bastante, então deixa aí a indicação do Instagram da gente. Então já entra no Jabá, já fala do Conecta, quiser falar de outros projetos que você faz parte. Massa. Por hora, graças a Já, assim, eu consegui resumir mais os projetos que eu tava me engajando. E no momento tô só com o Conecta mesmo. E com o meu negócio, né, que eu tenho uma loja também de roupa. Mas o movimento com o Conecta é um coletivo de... estamos em 8 pessoas agora. São psicólogos, fisioterapeuta, reikianos, né, que é uma terapia alternativa. Então é uma equipe que, fonoaudiólogo também, é uma equipe assim, montada por pessoas de várias áreas, e a gente está ali atuando, né, tentando ampliar cada vez mais nosso espaço de atuação para estar fazendo esse trabalho, e é um trabalho sem fins lucrativos. A gente faz esse movimento como uma forma de resistir mesmo a tudo isso, né, e é muito por aí que eu quero levar o meu viés com a psicologia. Então é basicamente o tipo de projeto que eu tô me envolvendo agora. Tapeza, fala dos seus projetos também. @Camarão Cabrão.
A gente siga onde der, onde vocês quiserem conhecer. Quem quiser conhecer é um podcast que a gente fala de maconha. Aí às vezes a gente fala de umas coisas da qual a maconha manda falar, mas a gente fala literalmente mais de maconha assim. E aí por que a gente fala de maconha? A gente fala de maconha pra normalizar o assunto, pra todo mundo ver que maconha... Então tem gente até que nem fuma, mas ouve o podcast pra ver o que acontece no mundo da maconha. Então quem quiser ver lá pode procurar Camarão Cabrão nas plataformas de podcast aí, porque a gente tá em qualquer lugar, eu acho. Tipo, procure no Deezer, apoie o pequeno negócio. Isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi um prazer, nossa, foi um prazer, obrigado por ter convidado. Porque eu não tenho papos tão sóbrios quanto esse. Foi ótimo mesmo, viu, Fê? Esse espaço aqui, essa troca com vocês. Tô aqui terminando um back, inclusive. E fico muito feliz nesse espaço, velho, porque eu não trabalho muito nessa parte de comunicação e tal, e isso estimula bastante, porque concluindo o curso aqui, né, o Conecta também já tá dando uma avançada. Esse ano novo aí a gente trabalhou no universo paralelo, então foi um público de 40 mil pessoas, foi uma experiência assim surreal, e eu acho que é um momento mesmo da gente expandir, né, crescer e ver outras áreas, e isso aqui, esse momento me despertou muito pra isso, pra essa troca mesmo. Achei ótimo. Que bom, eu fico muito feliz. Eu gostei muito das trocas, eu me diverti muito. Eu espero que quem tá do outro lado também tenha se divertido. Inclusive, eu amei todo o espectro de assuntos que a gente abordou dentro de um mesmo tema. E eu espero que, sendo um podcast de entretenimento em geral, as pessoas também consigam ver o consumo recreativo das drogas como entretenimento, como algo que pode vir aliado a isso, como pode vir aliado a uma vida mais saudável também, por que não, né? Levando em consideração todas as dicas de redução de danos que vocês falaram. E no mais, eu espero que todo mundo compre essa HQ, que empreste pro coleguinha e que conheçam outras HQs da editora Mino, porque ela tem um foco muito interessante no quadrinho independente, então aborda diversos assuntos que editoras maiores podem torcer o nariz, vamos dizer assim. E eu estou em todas as plataformas de podcast, no TuneIn Radio, no Deezer e no Spotify, mesmo tendo ressalvas em relação a esta plataforma. E aí tem uma série de 10 episódios que eu gravei sobre isso com a Cíntia Pudim, e que sim, eles estarão linkados no medium.com/despautada, que é onde vocês podem encontrar tudo relativo a este podcast. E é isso. Valeu, Tapeça, valeu, Ellen, e até o próximo episódio. Valeu. Valeu demais, muito bom. Yay! Muito obrigada pela sua companhia em mais este episódio do podcast Despautada. Como você já sabe, sou eu que realizo cada uma das etapas que fazem o Despautada chegar até você sem qualquer custo. Então, você pode apoiar este trabalho me seguindo nas redes sociais como @despautada, eu estou no Twitter e no Instagram, comentando, indicando para os amigos, avaliando este podcast na iTunes e até mesmo participando do financiamento coletivo. Para isso, basta acessar o site apoia.se/despautada. Eu estou em todas as plataformas de podcasts, no TuneIn Radio e no Spotify, mesmo tendo ressalvas em relação a esta plataforma. Tem uma série de 10 episódios que eu gravei com a Cíntia, do Pudimcast, falando sobre quais os problemas do Spotify, e eu recomendo que você ouça estes 10 episódios. Se você tem necessidade de alguém para editar seus áudios, te ajudar com o seu projeto de podcast, ou quer só mandar uma opinião para mim, escreva para despautada@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo episódio. Roda a vinheta de fechamento. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.